de pessoas, em nome de Jesus. Isto é pecado, tá vendo? Muitas vezes nós julgamos que pecado é só aquela pessoa que rouba, aquela pessoa que mata, aquela pessoa que adultera, aquela pessoa que usa droga, aquela pessoa que prostitui, aquela pessoa que tem a prática do lesbianismo, do homossexualismo, porque Deus ama todo mundo. O que Deus não ama é o pecado. Deus não ama a prática do pecado, amém? Então nós temos que nos esforçar para não praticar o pecado, sempre buscar a Deus para nos libertar da prática do pecado. Excepção de pessoas, olha pra você ver. Se você tratar uma pessoa melhor do que a outra, cuidado, porque Deus julga as intenções dos nossos corações. E se tiver ali exceção, se você estiver fazendo exceção da pessoa por causa da cor da pele, por causa do cabelo, por causa das condições sociais, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, ali pelas condições que aquela pessoa tem, o que vai acontecer? Isso é pecado. Então vamos nos libertar desse pecado. O próximo assunto, a fé sem obra para nada aproveita. Por isso que chama epístola universal. É para todo mundo. É universal. Não é só para um, é para todos. Pequenos, grandes, pastores, ministros e membros, para todo mundo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei as minhas obras. E mostra a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. A minha fé pelas obras. Tu crês que há um só Deus, faz bem. Também os demônios o crê e estremece. Mas o homem vão queres tu saber que a fé sem as obras é morta. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus e foi isso imputado como justiça. E foi chamado o amigo de Deus. Vês, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Está selado o nosso segundo elo. Prestou atenção? Se você está em dúvida, né, de como proceder com a sua fé e com a obra, se você tem um pouquinho de dúvida, a Bíblia esclarece qualquer tipo de dúvida que você tiver. Então, se você tem a intenção de crescer em graça e conhecimento, eu te aconselho. O meu conselho para mim e para você é as Escrituras Sagradas. Então, aqui tem o exemplo de Abraão, tem o exemplo de Raabe, né? Então, em nome de Jesus, olha a fé dessa mulher. Ela não ficou só na fé, ela correu o risco de ser morta para esconder os espias do Senhor. Abraão obedeceu a Deus. O carro tá sem escapamento. Aleluia, sem um cano de escapamento. Eita glória. Correu o risco, mas não deixou de glorificar o Senhor. Então, em nome de Jesus, Abraão não deixou de cumprir com a ordem do Senhor. Levou o teu filho e nós sabemos lá o que aconteceu. Então, aquilo ali foi um ato de fé e obra. Ele ia completar a obra pela fé, porque crendo que Deus ressuscitaria o seu filho. Então, que no nome de Jesus, que você possa, em nome de Jesus, ser ricamente abençoado. Porque o Senhor já te abençoou com toda sorte de bênção no mundo espiritual por Cristo Jesus. Toma posse da sua bênção, uma boa e ótima quarta-feira. E amanhã estaremos aqui no nosso terceiro elo da Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo, com você. E nós dizemos graças a Deus. Toma um cafezinho em nome de Jesus.